Família, bom dia, vamos lá, devocional de oração, todos os dias 7 horas da manhã, vem devocionar com a gente, oração e meditação à palavra, quando nós meditamos na palavra e oramos a palavra e oramos esses princípios que estamos aprendendo, algo poderoso começa a acontecer na tua vida, então quero te convidar a estar comigo todos os dias aqui, então, 7 horas da manhã. Vai ser algo maravilhoso, vai ser algo poderoso para a tua vida e vamos criar essa disciplina de oração em nosso meio, vamos criar esse ambiente de oração em nossa geração para que nós possamos despertar a igreja, despertar o povo de Deus nessa verdade tão preciosa que é a oração, mas tão pouco trabalhada, estudada, e eu quero te convidar a estar junto comigo todos os dias 7 horas da manhã. Mais de 26 anos aí cuidando de grupos de oração, grupos de intercessão, formando equipes de oração, salas de oração, treinando líderes de oração, congressos de oração. Então tudo isso eu quero pegar essa bagagem toda e compartilhar com vocês aqui como que nós, de uma maneira mais simplificada, podemos criar uma cultura de oração na nossa vida, como que nós podemos aprender a orar. Então é isso, tá? Quero te convidar todos os dias. Já escrevi 6 livros sobre isso. Qualquer informação, editoraletrafalada.com.br, lá tem todos os livros lá, para aqueles que me perguntam aqui, então tá aí. Todos os dias, 7 horas da manhã, devocional de oração, e aí você vai crescendo comigo junto, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu vou fazer esse devocional de oração, para ficar algo mais prático, até para todo mundo, de segunda a sexta, eu vou fazer às 7 horas da manhã, tá? Final de semana não, mas o que você faz no final de semana? Lição de casa. Você mesmo vai fazer o teu devocional, vai ler um texto bíblico e vai orar esse texto bíblico, tá bom? Vamos combinar assim? Então de segunda a sexta eu tô aqui com vocês e final de semana, lição de casa. Glória a Deus por isso. Convida pessoas, compartilha esses conteúdos, eles ficam gravados todos ali no YouTube também, ali no Rodrigo Aldeia. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe o conteúdo aqui também do Instagram, vai ficar gravado aqui e você começa a me ajudar a criar um movimento de oração em nossa nação, nas igrejas brasileiras, nós possamos criar esse movimento, né? Com a experiência que tenho, formando equipes e ajudando pessoas nessa questão da oração, a melhor maneira, o melhor caminho para que você crie essa cultura e cresça na oração é o devocional de oração, quando você medita na palavra e ora a palavra, tá? Isso é maravilhoso, então quero te ajudar, da mesma forma que aprendi, da mesma forma que fui ensinado, isso mudou a minha vida, mudou meu devocional, mudou na verdade a minha vida de oração, e eu quero contribuir para que a igreja possa também crescer nessa verdade. Chegou a hora da igreja brasileira experimentar a bênção que é uma vida disciplinada, uma vida onde vira uma cultura de oração. Tá bom? Glória a Deus. Eu tenho falado sobre identidade nesses dias, vou separar por blocos, vou separar por assuntos, e eu estou falando principalmente nessa semana aqui, nessa semana que começamos o devocional, sobre identidade. O quão sério é isso e quão importante é você crescer na tua identidade, saber quem você é em Deus, saber o que você pode no teu Deus e saber quais os propósitos que Deus tem contigo. Então, eu estou trabalhando essa questão da identidade, um assunto muito amplo, um assunto muito, muito extenso, e eu poderia ficar aqui semanas, se não meses, falando sobre isso, né? A identidade muda história, a identidade muda as nossas vidas, então nós vamos aprender isso. Devocional de oração te ajuda maravilhosamente não só a entender, mas se apropriar pela fé. Então vamos fazer isso todos os dias. Então vem devocionar comigo, vamos estar juntos aqui, devocional de oração. Então você aprende a palavra e ainda ora para que essa verdade se enraize em teu coração. Toda a experiência que carrego aí, quero compartilhar para que você cresça poderosamente em oração. João capítulo 11, versículo 1 nos diz que os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, na verdade, Jesus nos ensina a orar como João Batista nos ensinava a orar. Então, João Batista ensinava eles a orar e Jesus também ensinava eles a orar quando Jesus responde, quando vocês orarem,
orem assim, Pai Nosso. Então, aqui, quando nós falamos de Pai Nosso, nós estamos falando, já começa a falar também sobre a tua identidade. Fala sobre quem Ele é, mas fala sobre quem você é. E que nós possamos ver a tua identidade sendo resgatada em Cristo e você aprenda a orar como os discípulos de João Batista tinham esse desejo. Você também tem esse desejo incrível de buscar a face do teu Deus. Então, estou falando sobre identidade, já falei assuntos intensos aqui, aqui nos últimos estudos. Eu quero te convidar hoje a falar de uma das características que acontece com você quando você se achega a Cristo. E qual o desejo, o que o Evangelho, o que Jesus fez por você naquela cruz. Então, quando nós lemos, por exemplo, deixa eu ler aqui com vocês, 2 Coríntios 5, 19 a 21, nós temos aqui dividido 3 coisas que começam a acontecer contigo. 3 coisas que começam a acontecer com a tua história, tá? Eu vou ler aqui, vou explicar as 3 e já falo a importância disso na tua identidade. Diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Então aqui a primeira coisa que começa a acontecer é perdão de pecados. Os teus pecados são perdoados, tuas transgressões são perdoadas. A iniquidade que havia na tua história é removida e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Você é o embaixador de Cristo. Eu vou falar já sobre isso. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 3 coisas que acontecem: perdão de pecados, fomos transformados, somos chamados como embaixadores de Cristo e somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima, eu fale sobre essa justificação. Na próxima, aqui no nosso próximo devocionar, nós falamos sobre a justificação, mas hoje eu quero falar sobre essa questão de ser transformado, de ser justificado, de ser ter o perdão de pecados, mas uma identidade que a Bíblia nos chama, que nesse texto, como nós lemos aqui, fala que agora nós somos embaixadores de Cristo, né? Falar rapidinho para que a gente possa orar, porque quando nós não temos essa verdade no nosso coração, nós somos enganados, nós somos roubados e impedidos de viver a grandeza e a glória do nosso Deus, tá? No primeiro século existia, óbvio, antes disso também, mas existia ali principalmente através do Império Romano ali, aquele que era o embaixador do império, do imperador. Então, embaixador em grego ali, presbia, uma das classificações ali do que era esse embaixador, e ele era um representante do rei, de algum governante, do imperador. Então, quando as pessoas viam esse embaixador, ela era um representante oficial ali, então elas tinham que respeitar aquele embaixador como se respeitasse o próprio rei. Se eles desrespeitassem aquele embaixador, desrespeitariam o próprio rei, o próprio imperador. Então, primeira coisa que nós temos que entender, quando nós somos perdoados por Cristo naquela cruz, nós fomos chamados para sermos embaixadores também. Aqueles que eram os pecadores, aqueles que eram os rebeldes, aqueles que eram os transgressores, aqueles que eram contra as coisas de Deus, do seu reino e de sua palavra, agora são chamados em Cristo para representar esse reino. Olha que coisa louca que acontece com a minha e com a tua vida, e é isso que Deus fala ao teu respeito. Você é um embaixador de Cristo agora. Então você representa Ele aqui na terra, nós representamos Ele, nós somos uma embaixada de Deus vivo na terra. Segunda coisa que começa a acontecer é que nós somos por sermos embaixadores, nos apropriarmos dessa natureza, nós temos a autoridade do reino sobre nós. Os embaixadores possuíam autoridade, eles podiam tomar decisões, eles podiam até mesmo negociar em nome do seu rei e do seu imperador. Nós temos a autoridade de Cristo em nós,
para que nós possamos avançar onde não estamos avançando, para que você possa ter experiências poderosas através dessa autoridade. O embaixador era responsável também em comunicar as palavras desse rei. Então, que eu e você possamos receber a nossa identidade e não temermos, mas cada dia compartilharmos as palavras do Evangelho, as palavras do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham restaurada, eles tinham neles a dignidade que existia no reino, dentro do reino, também essa dignidade neles. Isso fala da restauração da tua dignidade, da vontade de Deus, remoção de vergonha. Então, esse embaixador, ele era um representante do Deus vivo na terra. Então, ele tinha que ser totalmente respeitado. Quem não respeitava o imperador, quem não respeitava o rei, é como se estivesse desonrando o próprio rei. E isso eram penas seríssimas e até mesmo penas de morte. Mas aqui nós estamos falando de mundo espiritual. Então essa autoridade seja liberada sobre a tua vida, esse vigor de embaixador seja manifesto sobre a tua vida. E quem cuidava desse embaixador? O próprio império, o próprio governo, o próprio reinado cuidava dele. Ele só tinha que fazer a sua função, ele só tinha que entender quem ele era. E o reinado cuidava dele, abençoava ele, cuidava de suas necessidades físicas, cuidava de tudo aquilo que ele necessitava, e vai ser assim também com a tua vida. Vamos, pela fé nessa manhã, nos apropriarmos dessa verdade, desse vigor da parte de Deus, e que nós possamos ver o nome do nosso Senhor Jesus sendo glorificado em nosso meio. Amém? Você foi chamado como embaixador de Cristo, e os embaixadores de Cristo mudam história, os embaixadores de Cristo fazem a diferença. Os embaixadores de Cristo tinham uma missão, dentre todas, uma das principais: transmitir para o lugar que ele estava a cultura, as informações e a cultura desse reino, da onde ele veio. Nós somos do reino de Deus, nós somos do céu, nós temos essa natureza do céu em nós, e é isso que você é. Não deixa nada e ninguém falar menos do que isso ao teu respeito. Você é um embaixador de Cristo. Vamos orar? Vamos orar para que essa verdade não só fique na nossa mente, mas enraize em nossos corações. Então, lição de casa, leia depois com calma esse texto de Coríntios, capítulo 5, versículo 19 a 21, e ore por isso, tá? Vamos orar? Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã, que essa verdade que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus na terra, que essa natureza de embaixadores de Cristo possa se manifestar na vida dos meus irmãos, eles tenham experiências profundas com essa transformação interior, que essa ousadia venha sobre eles, que essa coragem venha sobre eles, que essa autoridade surja sobre eles, eles tenham, ó Pai, esse vigor restaurado em suas emoções, em seus corações. Não deixa nada e ninguém roubar essa identidade do povo de Deus. Esses embaixadores aonde chegam, Pai, muda história, mudam culturas. Deus nos chamou, meu Senhor, para mudarmos culturas desse mundo em culturas do reino. Por isso nos capacita, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a nos levantar, ó Pai, como embaixadores de Cristo nessa geração. Que os embaixadores de Cristo se levantem, que os embaixadores de Cristo sejam, ó Pai, abençoados, guardados, cuidados por Ti, Pai. Que o Senhor traga provisão para a Tua igreja, que o Senhor traga restauração emocional, restauração física e espiritual, que esse vigor do Teu Espírito Santo vai transformando os meus irmãos de dentro para fora, Pai, e essa identidade de embaixadores de Cristo, que aonde estão, manifestam o Teu reino, aonde estão, as leis que regem aquele lugar começam a mudar, são as leis do reino que começam a intervir ali, aonde tem escassez, aonde tem deserto, que eles possam transformar desertos, ó Pai, em pastos verdejantes, que eles sejam instrumentos Teus, ó Pai, para trazer paz, para no meio das guerras, esses embaixadores, ó Pai, trazerem a paz aonde quer que eles cheguem. Faz uma obra poderosa na vida dos meus irmãos, resgata essa identidade tão preciosa do povo de Deus, que é nós sermos representantes do Deus vivo na terra. E meu Senhor, eu te peço que o inferno recue e que o Teu reino avance. Venha o Teu reino em nosso meio, manifesta essa presença, esse poder e essa glória do Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Naquela cruz o Senhor nos perdoou nossas transgressões, nossos pecados, removeu nossas iniquidades, ó Pai. Tudo isso
para que essa nova identidade surja em nossos corações, surja no nosso espírito, Pai. Então levanta uma igreja que tem essa identidade marcada em seus corações, que saibam genuinamente quem eles são, e tudo isso o teu nome seja glorificado. Pai, toma o teu lugar de honra nessa manhã. Eu oro pela vida dos meus irmãos, por suas casas, por suas famílias. Nós declaramos uma palavra de autoridade nessa manhã. Recue as trevas, recue todo ataque nas famílias, recue toda obra do inferno nos casais, nos casamentos, ó Pai, que a tua glória, o teu reino se manifeste ali. Nós, como embaixadores, na autoridade que temos em Cristo Jesus, declaramos nessa manhã sobre as casas, sobre as famílias, sobre os meus irmãos, ó Pai, de uma maneira poderosa, sobre os seus filhos, sobre os ministérios que eles representam, sobre o ministério que eles têm a desempenhar, ó Pai, na terra. Por isso, faz uma obra poderosa. Nós declaramos uma manhã abençoada sobre a vida dos teus filhos, um dia poderoso em ti, e que essa natureza seja formada de uma maneira poderosa em seus corações, em suas vidas, de uma maneira grandiosa. Nós podemos ver embaixadores de Cristo sendo levantados nessa temporada e nessa geração. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de glorificarmos, honrarmos e adorarmos o teu santo nome juntos toda manhã aqui. Que os meus irmãos cresçam no conhecimento da palavra, mas eu oro por eles, principalmente que eles cresçam em oração, que eles cresçam, Pai, nessa cultura da oração em suas vidas, para que eles possam ser levantados por ti também em oração por essa geração. Que nós possamos ver despertamentos de oração, que nós possamos ver, ó Pai, avivamento de oração em nosso meio, em nossa geração, em nossas igrejas, em nossas cidades, e que tudo isso, teu nome seja glorificado. Pai, te agradeço, abençoa a vida dos meus irmãos, e que essa natureza de embaixadores de Cristo se manifeste na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, família de Deus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por toda manhã nós estarmos reunidos juntos aqui, e é isso. Então, a partir de segunda que vem, tô de novo ao vivo aqui. Vem estar comigo ao vivo, vamos estar juntos aqui no Devocionar, vamos devocional com oração, vamos meditar e orar e na palavra de Deus. Então, glória a Deus pela tua vida. Final de semana, lição de casa, tá? Faça um devocional pessoal teu, ore a palavra de Deus aí, profetize sobre a tua casa, declare sobre a tua família a palavra de Deus, ore por ela e você vai começar a ver aqui, ó. Vamos, ó, no mínimo 21 dias comigo aqui. Faz um mesinho comigo aqui, você vai ver como que a tua vida já vai começar a mudar na questão da palavra e dessa identidade nova surgindo aqui. Fica só esse mesinho aqui comigo, 21 dias no mínimo aí, faz ali a sua disciplina e algo poderoso já vai começar a acontecer na tua história. Vamos devocionar, Deus abençoe vocês, não esquece, vai lá no YouTube, um comentário teu, uma curtida, um compartilhar ali do conteúdo, já ajuda demais a gente divulgar essa cultura da oração aí. Então você faz parte, me ajude a ajudar aqueles que estão necessitando crescer na oração. Deus abençoe, até segunda-feira, final de semana, quero que você faça a tua lição de casa, tá? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, valeu, tchau, tchau.